Começo te dizendo que não tenho nada contra manipular, assim como não tenho nada contra ser manipulado. Ser instrumento da vontade de terceiros é condição da existência. Ninguém escapa a isso. E acho que as coisas, quando se passam desse jeito, se passam como não poderiam deixar de passar. A falta de recato não é minha, é da vida. Mas te advirto, Paula, a partir de agora, não conte mais comigo como tua ferramenta. Alô pensantes, Galdo aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do Ser Linguagem no YouTube. Mais uma vez dentro do projeto Clube do Cômico Vega e mais uma vez na companhia de... Olá, eu sou o Maílson do perfil Notas de Observador e hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre o ventre seco do Raduan Nassar. Mas antes que a gente comece a discussão polêmica entre a gente, principalmente, queria pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, deixarem a opinião de vocês para que a gente consiga aumentar a nossa discussão, nosso leque de possibilidades aqui no campo dos comentários. Exato, e se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, que gostaram do conteúdo que a gente está preparando aqui para o Ser Linguagem. E também não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Nesse exato momento que nós estamos fazendo uma live no Instagram da gravação desse vídeo. Então, de vez em quando a gente aparece por lá para poder mostrar os bastidores desse processo de produção que tem sido bem árduo nesse mês de abril. E temos novidades para o fim do projeto. Então acompanhem a gente, que na última semana nós temos algumas surpresas para mostrar para vocês aqui no Ser Linguagem. Bom, o conto de hoje, como o Maílson já adiantou, é O Ventre Seco, de Raduan Nassar, que foi publicado em 1997, né? Sim. Só para falar um pouquinho sobre o Raduan Nassar. Ele é um escritor nacional e ele tem uma obra literária muito curta. Ele escreveu 2 romances, 2 livros de contos e um ensaio e decidiu que sua obra literária estava encerrada. Então, é tanto que a Companhia das Letras publicou a obra completa dele num único volume e, inclusive, o conto está aqui, que a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. E é interessante a gente perceber que quando um autor decide por encerrar a sua obra literária, a gente acaba percebendo que a análise da obra acaba sendo muito mais complexa, porque a gente vai perceber que existem muito mais camadas dentro da análise do que aquela análise mais superficial que a gente costuma fazer, né? Exato, e é inusitado, né, um autor se aposentar dessa forma. Bom, o livro, esse conto ele foi publicado no livro Menina a Caminho, e a gente vai analisar já na edição dessa obra reunida que acompanha das letras, né? Então, para a gente poder contextualizar, são 15 parágrafos, é realmente um conto bem curto, e há até uma discussão se de fato ele seria um conto ou não. Então, mais uma vez, assim como a gente discutiu em outras narrativas, como acho que Abacalho dos Pássaros E e Felicidade Clandestina, a gente vai entrar naquela discussão se seria ou não um conto com base nas características. E dessa vez é até mais complexo, porque há uma discussão que é se é ou não uma narrativa, já que né, nós temos acesso a apenas um discurso. Mas deixa eu contar então o que é esse conto, né? Esse texto de 15 parágrafos nada mais é do que uma carta ou um recado, uma escrita que um personagem protagonista, né, que um narrador personagem escreve para alguém chamado Paula. Então, é um homem de beirando os 40 anos de idade, ele fala isso no texto, que escreve essa carta numerada de 1 a 15 para essa Paula, com um tom ascendente de agressividade, então tem muito ressentimento nesse texto. A gente entende, a gente infere a partir do texto que eles estão enfrentando um término de relacionamento. Ele mesmo está encerrando, né, esse relacionamento com a Paula, dizendo que ela não deve mais procurá-lo, que ele não quer mais saber dela. E encerra, ele escreve vários motivos, várias críticas pelas quais ele olha a Paula, né, que ele observa ela com esse olhar crítico. Ele vai encerrando, caminhando uma revelação, que é revelando que a Paula maltratava a vizinha dele, que na verdade era sua mãe. Tem toda uma crítica que esse personagem faz, esse narrador personagem faz a Paula, muito baseada ou fundamentada num possível feminismo da nossa personagem Paula, né? Isso é que a gente pode chamar ela de personagem que ela é só mencionada no texto. Então nós temos algumas características. É um discurso muito monologal, né? Só tem uma pessoa falando.
E a gente não tem acesso a essa personagem Paula por outros olhares que não sejam desse personagem narrador. Que lembra outras histórias, né, como narradores não confiáveis, como o clássico Dom Casmurro, por exemplo. Só que aqui é um pouco mais grave, porque as acusações são muito mais assertivas, muito mais cruéis, muito mais cruas e diretas. E tem várias, ele dá margem para muitas interpretações, e a gente mesmo discordou de algumas, a gente vai deixar essa evidência aqui no vídeo para vocês, e vocês, claro, aproveitem o campo de comentários para a gente continuar alimentando esse fórum de textos aqui embaixo. Tá. Só para a gente organizar um pouquinho a nossa discussão, a gente vai dividir ela principalmente em 2 pontos, mas elas vão acabar se desdobrando em outros. O primeiro deles é a questão do gênero, se é uma narrativa, se não é, como que o narrador se apresenta e que pontos de discussão ele levanta a partir dessa estrutura narrativa, essa estrutura textual, né, do conto. E a outra é a ideia da literatura enquanto um texto engajado, enquanto um texto que é criado com o propósito de contracultura, que foi o principal ponto de debate, de discussão entre a gente, né? Se a gente concorda ou não com o que o personagem faz, com as críticas que ele levanta, nessa ideia de contracultura, que é uma ideia que surgiu ali no período da ditadura militar e que eu vou falar com vocês de forma mais detalhada na análise do conto Sargento Garcia, do Caio Fernando Abreu, na próxima semana, se eu não me engano, dentro do projeto. Então, sobre essa ideia de contracultura, a gente vai só falar os conceitos mais por cima, mas a discussão mais aprofundada vai sair no Sargento Garcia mais na frente. E no campo de descrição a gente vai deixar as referências que nós utilizamos para discussão, tá, gente? Então isso é importante. É importante lembrar que apesar de o conto ter sido publicado na década de 90, em 97, mas talvez vai resgatar isso na sua fala, ele foi escrito na década de 60. Então, temporalmente, né, se a gente fosse contextualizar, ele está ali nos anos 60, que foi palco de muitas viradas culturais e de vários movimentos, inclusive de contracultura, como mais vai abordar. Aqui é interessante, em termos de texto, a gente observar algumas escolhas que o autor faz para poder conduzir esse discurso. O primeiro ponto é justamente esse, se é um discurso e que tipo de texto é esse, se é uma narrativa ou não. Por que alguns autores vão encarar que não é uma narrativa? Quais são os elementos básicos de uma narração? Personagens, enredo, espaço, tempo. Será que nós temos essas características dentro da história que o Raguan traz para a gente? Nós temos um espaço definido, a gente sabe onde que essa carta está sendo escrita. Existe um enredo. Se é uma carta ou não? Se é uma carta ou não, exatamente. Nós temos um enredo, porque na verdade ele está escrevendo uma carta para alguém, mas não está contando para a gente uma história. São muitas inferências que nós temos que fazer para poder perceber que história é essa, o que ela conta e assim por diante. Então, será que nós temos de fato um enredo? Nós temos personagens, plural. Além do nosso narrador personagem, será que a Paula pode ser considerada uma personagem a partir do relato do próprio narrador? Então, nós temos vários elementos ambíguos que deixam a gente na dúvida se é uma narrativa ou não, o que é interessante para a gente poder discutir elementos narrativos, elementos textuais. Mas, de toda forma, é um texto intrigante que envolve um personagem escrevendo a partir de um ponto de vista temporal narrativo, né? Então, essa é uma polêmica sobre a qual nós não temos como dar nenhum veredicto. Está numa coletânea de contos, então, inclusive, um dos autores que a gente traz como base teórica desse vídeo vai dizer isso, né? Muito do que se diz sobre esse conto ser conto é porque ele está dentro de uma coletânea de contos. Assim como a gente fez com Felicidade Clandestina. Foi publicado como crônica no jornal, então naquele momento era uma crônica, mas a partir do momento que a autora reúne e lança numa coletânea de contos, o texto passa a ser um conto. Justamente. E o outro ponto que é muito interessante ainda no nível do texto é que o Raduan ele enumera os parágrafos desse texto. Então são 15 parágrafos, exatamente 15 parágrafos, e eles têm uma numeração antes do início do parágrafo. Então 1, isso, 2, aquilo, 3, aquilo. E isso remete muito a uma lista. Sim. Como se o narrador personagem, né, no auge do seu ressentimento, da sua raiva, para escrever essa carta de rancor para Paula, ele enumera os motivos que vão ser tratados ou discorridos nesse texto. Então, argumento 1, argumento 2, argumento 3. É quase como mandar um áudio WhatsApp hoje em dia, assim, olha, primeiro, isso. Em segundo lugar, isso. Então, ele enumera muito nesse sentido de não deixar de fora nenhum dos elementos que o incomodam sobre a Paula.
caminhando inclusive para esse final, que é o último acontecimento, né, o 15º, é quando há a revelação. Então, observe como que essa escolha textual do Raduan revela justamente esse planejamento prévio desse personagem, que se descreve como obscurantista, como conservador. Ele até brinca, né? Você me chama de conservador, Paula, mas eu não sei se isso é um elogio ou é uma crítica. Então, nós estamos falando de um homem de meia idade, ali por volta dos seus 40 anos, que me lembrou muito o personagem Calbi do Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino, que foi alvo de projeto nosso também lá no Instagram no passado. Então, nós estamos falando de um homem de meia idade. Para quem acompanha a novela, então imagine Amor de Mãe, os personagens Raul e aquele outro do Irandir Santos, eu não lembro agora o nome dele, o Álvaro, muito bem, exatamente. Nossa, tô muito bom com o nome. Exato. Então imaginei o Álvaro e o Raul, para quem acompanha a novela, um parêntese, tá? Quando eles estão falando de suas namoradas que são mais jovens que eles. Então o personagem é tipicamente esse homem, beirando os 40 anos, que não entende o furor da juventude. Né? E ele fala muito isso, mas eu vou deixar essa discussão para daqui a pouco. Né? Só para arrematar um pouquinho essa ideia da estrutura dos textos, como o Dalton falou, ele lista, né, no início do parágrafo, e no início do parágrafo ele traz a argumentação, ele explica tudo, e sempre ao fim do parágrafo ele traz uma frase de efeito, como uma espécie de lista mesmo. Então, se eu pegar cada parágrafo e ler apenas a última linha, a última frase, o último período, eu consigo imaginar tudo que ele queria dizer para ela. Por exemplo, no parágrafo 1, ele finaliza assim: a partir de agora, não conte mais comigo como tua ferramenta. No parágrafo 2, ele já é mais enfático: você não tem o direito de fazer isso. Fazer isso ou aquilo é um problema meu e eu não te devo explicações. Então, se a gente for pegando essas frases finais, a gente vai percebendo, como o Dalton já falou, né? Vai percebendo essa crescente da raiva até chegar no ápice, que é a descoberta final, né, do conto. Logicamente. Sim. Só para a gente seguir para o segundo ponto de discussão, só a título de contextualização, aí a gente entra um pouquinho na nossa polêmica. Como o Dalton antecipou, né? O conto foi escrito na década de 60. E na década de 60 a gente vinha numa crescente de escritas literárias, de produção literária, com o objetivo de confrontar, de questionar os movimentos culturais, as questões culturais da época. Então a gente vem com Caio Fernando Abreu escrevendo questões sociais que eram pouco debatidas ou ditas como polêmicas ou algo que não deveria ser comentado. A gente tabus, né? Tabus. A gente vem um Raduan Nassar escrevendo sobre um rapaz que está questionando o posicionamento político de uma mulher, que é no caso desse conto. Então a gente vai tendo essa crescente de textos que vêm contra a cultura, e a gente vai percebendo como que a sociedade era organizada e era vista, era representada na literatura a partir desses textos. Tem um artigo que a gente leu para poder se preparar melhor para o texto, do Rodrigo Ferreira Barros, que ele vai inserir o texto dentro desse movimento de contracultura, desse movimento de literatura engajada, que o Antônio Cândido vai dissecar nos seus textos, essa ideia de literatura engajada, literatura como ferramenta política, e ele vai dizer o seguinte: o ventre seco, de seco, só tem o título. E aí ele vai falar dessa questão da problemática, das questões políticas abordadas no conto, e ele vai encerrar o parágrafo, né, que eu peguei, dizendo o seguinte: toda mudança política, para ser efetiva, tem de ser cultural. E aí surgiu um ponto de discussão para a gente, que a gente vai abrir para vocês e esperar que vocês nos ajudem ou não a resolver essa questão. Quando nós temos esse personagem que confronta diretamente o posicionamento e as atitudes dessa mulher, minha leitura foi a seguinte: que nós temos esse homem mais velho, né, de 40 anos, com uma jovem, e ele se vê cansado desse posicionamento político dessa jovem. Essa jovem que diz o que é certo e o que é errado, que trabalha nessas questões mais, abre aspas, mais militante, e ao mesmo tempo ela se posiciona de forma extremamente agressiva e violenta, verbalmente falando, com a vizinha, uma senhora de idade, que no final do conto a gente descobre
que é a mãe desse protagonista. E a gente vê esse protagonista se vendo irritado com essa questão, principalmente na minha análise, depois o Dalton vai falar um pouquinho sobre como que ele fez essa leitura. E eu, sim, como eu falei, eu acredito que ele faz isso porque ele vê a dualidade, né? Como é que você tem um posicionamento revolucionário, acreditando na mudança das pessoas e tem uma atitude violenta. Então é como se ele quisesse, né, que ela tivesse essa ideia progressista, essa ideia de mudança pós-moderna, de fora para dentro, né, olhando para ela, para que ela conseguisse externar as mudanças, e não só exigindo do outro a mudança, o diferente, o revolucionário, o jovem, o militante. Eu tive essa leitura mais positiva, digamos assim. Mais esperançosa. Mais esperançosa, essa é a palavra. Já o Dalton... porque assim, eu acho que... Eu vou colocar aqui no card o vídeo de um pai que a gente discutiu ontem aqui no canal também no YouTube, em que eu trago bastante para vocês a construção patriarcal, o discurso de bastante no vídeo, que é longo, né, seus 25, 24 minutos, patriarcado, machismo, sistema, e como que tudo isso está muito entranhado em um queixo da Helena Parente Cunha. Nesse caso, até fiquei um pouco chateado de observar isso na escrita do Raduan, porque eu vi que, inclusive, é uma constante. O livro, o texto é escrito em 60, e ele é muito atual se você comparar com a galera que chama a ascensão de movimentos minoritários como mimimi. Então, você vê uma mulher que é jovem, e a juventude dela é muito retratada para a gente. É bom lembrar sempre que a gente está olhando para Paulo pelo olhar desse personagem. Não tem nome. Exatamente, não com a autenticidade da Paula. Então, ele a acusa de várias incoerências que, evidentemente, são pertinentes se a gente levar em consideração o que ele está falando, mas, para mim, o incômodo dele é muito maior com o fato de ele estar sendo deslocado do seu espaço de privilégio do que necessariamente pelas incoerências que a Paula pode cometer. Então, no caso, o prazer dele, ou a intenção dele no texto, é muito mais mostrar para ela como é que você pode ser feminista e falar mal da minha mãe, que é uma idosa. Como é que você pode ser feminista e agir com incoerência em tal situação. Então, na minha concepção, na leitura que eu fiz, eu vi um homem fazendo omissa. Então, ele está muito mais preocupado em descredibilizar o movimento feminista, ou a ascensão política daquela época, né, o movimento de contracultura, do que necessariamente mostram as incoerências da Paula. Então a intenção é dizer assim, olha, Paulo, veja como você é incoerente, veja como você é hipócrita, mude, analisa você mesmo para depois você mudar de ideia. Eu acho que não. Veja como a sua ideologia é incoerente, veja como isso não faz o menor sentido. Então, esse personagem me lembra muito os homens de hoje em dia, com seus 40, 50 anos, ou até mesmo mais jovens, que acham assim, eu não posso mais ser cavalheiro hoje em dia, eu não posso mais abrir a porta para a mulher, eu não posso mais puxar a cadeira, eu não posso mais... Machismo, tudo é machismo, não tem nada que a gente possa fazer que não seja... Então, você percebe aqui um certo desconforto dele, muito mais com a crítica que olha para ele e diz que ele está no lugar de privilégio de dominação do que não. É aquilo que ele fala, né? Você me acusa de ser dominador, mas eu sei que quer ser a dono da razão. Então, você precisa de alguém que lhe domine. Exatamente, você precisa de alguém que lhe domine. Então, observe como que, na verdade, pelo menos na minha visão, foi muito mais nesse sentido. E aí isso me preocupou, porque considerando que é a década de 60, temos ali uma onda de feminismo ressurgindo, né? E o Raduan escreve esse texto. Então, assim, a gente não pode descolar completamente o texto do seu contexto, né, em algumas discussões, em algumas isso é fundamental que aconteça, mas nesse caso, acho que nós temos a permissão de fazer essa conexão e perceber com preocupação esse arranjo. No campo de comentários, vocês vão poder nos ajudar a saber exatamente o que é que vocês pensam sobre essa atitude dele. E aqui também no card a gente vai inaugurar um recurso aqui do YouTube, para quem está no celular ou no computador fica mais fácil de visualizar, na TV não. Mas quem tiver no celular ou no computador, aqui no card tem uma enquete em que você pode votar. Você acha que esse narrador personagem, ele quis apontar as incoerências da Paula, ou ele está agindo com machismo mesmo e tentando descredibilizar a política de ascensão progressista, né, das mulheres, por exemplo? Votem em mim ficar aqui, era meu sonho. É isso, estamos no paredão.
Só pra gente encerrar essa ideia de machismo e tal, é interessante a gente lembrar como que isso é recorrente na escrita do Raduan Nassar, né? Como vocês perceberam, eu estou com a obra completa dele aqui, e isso é possível ser observado nos romances. Existe um artigo que a gente estava lendo sobre a obra do Raduan Nassar e como que esses pontos políticos e de reflexão social são debatidos nas obras dele, que vai fazer um link entre o ventre seco e um copo de cólera, justamente sobre essa ideia do homem tendo sua masculinidade fragilizada a partir do discurso feminino. Só que no caso do ventre seco, isso é um pouco mais preocupante, um pouco mais forte, porque nós não temos a voz dessa mulher. Nós temos um monólogo, se a gente pensar num texto dramático, ou nós temos um texto narrativo em primeira pessoa, se pensarmos enquanto um conto. E é interessante a gente pensar que todas essas problemáticas de gênero atravessam as obras do Raduan Nassar. Um copo de cólera tem isso. O outro romance dele, que a gente pode ver isso muito mais forte também, é no Lavoura Arcaica. Então, eu convido vocês a lerem O Ventre Seco, a conhecerem os contos do Raduan Nassar, a conhecerem a obra dele como um todo e interagir com a gente. E só para finalizar realmente, né? Por que ventre seco? A gente acabou indo ver discussões por que ventre seco. A gente vê no final do comp, e aqui para quem a gente estava na live do Instagram e o pessoal achou ruim que a gente falou um pouco do final do comp. Então agora vou falar do final do comp de novo, de maneira mais detalhada. Bom, aqui nós temos a revelação de que a vizinha idosa desse personagem é, na verdade, sua mãe. E que a Paula, no relato desse personagem, tirava muito sarro dessa senhora, que sempre dizia que não conhecia esse homem, referindo-se ao filho dela. Então há aí uma rusga. Então parece que as duas mulheres desse homem nesse relato têm algum problema com ele. Então, assim, né? Sintomático. Então, assim, nós temos a questão dos xingamentos que ele relata, que a Paula usa para atacar essa senhora, e um desses xingamentos é justamente o ventre seco, que dá o nome que dá nome ao conto, né, que dá título ao conto. E a gente vai observar, o ventre seco ele remete à fertilidade, né, o ventre dela é infértil, é improdutivo. Perceba como esse xingamento ele vai numa ordem mais machista ou mais naturística de maneira determinística. Então, assim, é como se a função da mulher fosse realmente aquela de fecundar, de parir, de reproduzir. E a partir do momento que ela não cumpre essa função, pode ser algo condenável. Que é mais uma incoerência que ele aponta no sentido da própria Paula, né? Apesar de ser também um pouco de reflexão para a gente poder pensar na origem dos xingamentos, né? Então, os estudos linguísticos que dão origem, que investigam o que os xingamentos, na verdade, querem dizer. A gente pode trazer depois em outro vídeo mais sobre a linguística e não sobre a literatura. É isso? Acho que sim. Então a gente se vê no campo de comentários e amanhã com mais um vídeo aqui no Clube do Conto Vega. Tá acabando. Acho que é isso. Tchau. Tchau.